Perguntado sobre quem é Deus, Rubem Alves respondeu que Deus é como uma fonte de água e acrescentou, uma fonte de água que os homens, que a humanidade tem ao longo da história procurado sujar, tem sujado com seus atos, com aquilo que tem feito durante essa história. É interessante essa definição de Rubem Alves, porque quando nós pensamos num Deus que é fonte de água, certamente nós pensamos que Deus é uma fonte de água limpa, uma fonte de água que realmente sacia a nossa sede, sacia aquilo que nós necessitamos para a nossa vivência, especialmente para a nossa vivência espiritual, emocional. E quando ele coloca também que ao longo da história a humanidade tem sujado com aquilo que ela tem feito de Deus, nós também pensamos que a influência que a humanidade, que as pessoas têm sobre essa imagem de Deus é muito grande. Normalmente as pessoas procuram fazer dessa fonte de água limpa aquilo que mais lhe apraz. Ou seja, as pessoas procuram dar o tom, a imagem que melhor lhes interessa sobre o que seja de fato Deus. Essa influência, essa participação humana na imagem de Deus realmente distorce, faz com que Deus se torne alguma coisa que ele não é. Deus é uma fonte de água limpa, uma fonte de água capaz de nos dar realmente a capacidade de saciar as sedes que temos pela justiça, pela dignidade, pela verdade. Interessante nós pensarmos que, infelizmente, as pessoas procuram certas fontes que não são a fonte original, a fonte genuína de Deus. E tomam águas contaminadas, águas que não saciam, águas que estão carregadas de elementos que distorcem a verdadeira imagem de Deus. Existe um texto bíblico muito interessante no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, onde Jesus afirma que Ele é a água da vida. E Ele diz, quem beber desta água natural, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, ou seja, beber dele mesmo, de si mesmo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Talvez nós tenhamos que buscar Deus na fonte. Talvez para encontrar o Deus que sacia a nossa sede, as sedes que temos no nosso dia a dia, seja necessário que nós também prestemos atenção onde é que Ele está, de fato. O Deus fonte, o Deus água limpa, talvez não seja esse Deus que está cercado pela sujeira, pelas impurezas que as pessoas às vezes colocam ou tentam colocar nessa fonte. Certamente nós procuramos o alívio para saciar tudo aquilo que nos incomoda. Certamente nós precisamos, de uma forma inexplicável, encontrar um líquido eterno que nos garanta uma vida também eterna, que nos faça vislumbrar alguma coisa além do que a nossa pequenez. Por isso, Jesus diz que Ele é água pura e é água limpa, que está à nossa disposição. Basta que nós busquemos esse Deus na fonte, longe das mazelas, das tristezas e das sujeiras que as pessoas tentam colocar nela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.